E quando se anda na estrada, há cada surpresa. É pá, isto das viagens é sempre um encontrar de amigos. Agora o Rezende, pá, aqui a dar ao pedal, aqui para a Serra do Gerês, para a Serra do Gerês à saída da Póvoa do Lanhoso. E aqui está o homem, pá, o ciclista, pá, o artista da bicicleta, pá. O Rezende é um grande autocaravanista, um homem de grandes viagens. Rezende, dá aí ao pedal com força, hein? Continuação de boa. Vamos seguir viagem, companheiro. Adeus, até à próxima. Se me apanhas ali a passar a rotunda, a rotunda do ouro. O amigo Rezende lá continuaria pela rotunda do Ouro e nós seguiríamos por outras estradas. Estradas essas que nos levariam pelo extremo noroeste de Portugal, entre o Alto Minho e Trás-os-Montes, pela Serra da Peneda, que em conjunto com a do Gerês constitui a única área protegida portuguesa classificada como Parque Nacional. Estamos a fazer a estrada a caminho de Pitões de Júnias, onde vamos retomar a viagem por terras de fronteira. Estivemos em Póvoa do Lanhoso, correu muito bem, encontramos o Rezende ali na estrada, o ciclista, e agora estamos no Planalto do Gerês. Faça a curva à esquerda. Pronto, aqui uma senhora a dar-me indicações, já não bastava a Dona Cristina, também tenho esta senhora, e então a minha vida é feita assim. Lá vou eu para Pitões de Júnias. Passa por ser a segunda aldeia mais alta de Portugal, a 1200 metros de altitude. E por aqui o pastor vem pastorear os seus animais num veículo 4x4. E logo ali nos apercebemos que esta aldeia nos oferece um local para estacionar a autocaravana, com serventia de águas e possibilidade de mudar a sanita química. E esta raça de bovinos, a raça Barrosan, que possivelmente terá tido origem no Norte de África, no Vale do Nilo. Talvez seja, mas que eles são muito simpáticos lá e são, e sempre dispostos a dar 2 dedos de conversa. São imagens que sempre ficarão nas nossas memórias, mas era a altura de regressar à autocaravana e preparar-nos para fazer um dos trilhos. O objetivo desta nossa visita era estar no Mosteiro de Santa Maria das Júnias. Tão importante foi que acabou por dar o nome à aldeia. Fica localizado num vale a 2 km a sul da aldeia. Foi fundado no século XII. Inicialmente a Ordem Beneditina, mais tarde terá aderido à Reforma de Cister. Mas eu disse 2 km, é que já estávamos a andar a uma enormidade de tempo e com aquele piso não sei o que vos diga. Felizmente que temos uma ótima forma física, bem, quero dizer, enfim, tanto quanto possível para as necessidades do momento. E finalmente, numa curva do trilho, lá estava o mosteiro. Atravessámos a ponte que cruza o Ribeiro e fomos visitar um moinho que certamente terá ajudado a suavizar a vida daqueles que por ali se dedicavam ao trabalho da fé. Como seria de esperar, devido ao ermo do local, o portão estava fechado, mas ao lado de uma memória descritiva falávamos sobre a história que por ali terá passado. Gostamos muito de visitar monumentos que se encenam na arte românica que varreu a Europa entre os séculos XI e XIII. E aqui, Pitões das Júnias é um exemplo característico desta forma de construir. Hoje em ruínas, mas ainda permite compreender a dimensão do edificado. Aqui a Dona Cristina ia ganhando forças para descer por aquelas pedras até ao centro das ruínas. Mas ao caminhar por aquelas pedras já nos sentíamos como quase na Idade Média. Quais e quantas vidas terão passado por estas portas? Quantos frades teriam deambulado aqui pelo antigo claustro? Estávamos a adorar aquela visita, mas a tarde terminava, era a altura de regressar ao século XXI e começar aquela subida. Isto tudo o que sobe tem que descer. E inversamente, tudo o que desce tem que subir. E esse é que é o problema. Para baixo a coisa até nem vinha mal, agora para cima não sei o que vos diga. Ui, vamos embora.
Mas todos os suplícios têm um fim. E depois lá passeávamos pelas ruas de Aldeia de Pitões das Júnias. Encontraste um amigo. Por aqui talvez vivam 150 almas, mas esta aldeia passa por ser uma das mais pitorescas e tradicionais de Trás-os-Montes. E mesmo que a modernidade tenha tocado algumas habitações, muitas outras nos transportam para um viver comunitário. Por aqui cada um precisava de todos os outros e todos os outros precisavam de cada um. Uma forma de vida que certamente nos poderia ensinar muita coisa nos dias de hoje. E ao passearmos por estas ruas, podemos sentir que o tempo aqui se mede de uma outra forma. Mais à frente, por cima de um riacho que corre pela aldeia, o antigo moinho comunitário. Aqui neste moinho o cereal era colocado aqui no reservatório, a vibração da pedra fazia tremer este pau que ia fazendo com que maior ou menor quantidade de cereal entrasse na mó, e depois, como sempre, tem duas mós, uma em cima e uma em baixo. Daí o termo ficar na mó de baixo, porque só a mó de cima é que roda, a mó de baixo está sempre estática. O ditado de estar na mó de baixo quer dizer que é uma pessoa que não se mexe, não faz nada, está ali parado, porque era a mó de cima que girava e que fazia moer o cereal. E por aqui, neste local sagrado para um calvário, terminava a nossa visita à aldeia. Regressávamos à autocaravana, e que bom lugar para parar a autocaravana em Pintões das Júnias. Mas a viagem iria continuar, agora para a estrada que nos levaria até Monte Alegre. E mais um bom local para estacionar a autocaravana, desde que não seja dia de feira. Chegámos a Monte Alegre. Bom, nunca estivemos em Monte Alegre com um dia de sol. E hoje foi igual. Está frio, está chuva, estamos em abril. Quase no 25 de abril, mas está muito desagradável. Águas mil. Abril, águas mil, e aqui podemos ter a certeza que é verdade. Esse ditado é verdade. Bom, mas para começar a visitar Porto Alegre, qual o melhor local? Tem que ser um restaurante, não? Que sirvam a posta barrosã. Posta barrosã e uma espetada de carne de vaca. Barrosã, que é um espetáculo. E é isso que vamos fazer agora. Vamos embora. Vamos embora. E depois da refeição, este faz parte das minhas recordações de infância, o barco do correio, com as horas em que vinham recolher as cartas. Quantas vezes eu me lembro do meu pai me dizer: vai depressa ao Marco, pôr esta carta que eles estão quase a ir lá buscar as cartas que aqui estavam para as mandar para os destinos. Uma pausa para mais uma sessão de trabalho. Já temos aqui o Madeiro. O que é que irá acontecer por aqui? Vai haver a feira ou o festival das confrarias. Pelo menos foi como disseram. Então vamos descobrir. O que é de admirar é que com chuva o Madeiro não apaga. Nada, está aqui com uma força. Está aqui um calor. E chegamos aqui a um encontro de confrarias. E logo para começar encontramos a confraria do Sarrabulho Doce. Vamos descobrir o que é? Em Caí de Rei, o sarrabulho doce é uma sobremesa típica, normalmente feita após a matança do porco, com o sangue de porco. Portanto, temos aqui os ingredientes principais da nossa sobremesa deliciosa. Temos o pão de Padronelo, que também temos uma parceria com a Junta de Freguesia de Padronelo, de Amarante, que é um dos principais nossos ingredientes para o sarrabulho. O sangue de porco, como é óbvio, isso é o ingrediente principal. Depois podemos juntar também o nosso mel, que também temos uma parceria com a Junta de Freguesia de Rio Mau, que é de onde é produzido este mel. Depois temos a canela, o açúcar e o sal. Só posso dizer que o sarrabulho doce era mesmo muito bom, mas havia muito mais. Estamos aqui no stand com a Dona Júlia, que faz produtos à base de amêndoa. E então tem aqui amêndoas com um tamanho que eu nunca tinha visto. Olha para esta amêndoa. Parece quase um ovo. Mas isto não é nada, porque os produtos que a Dona Júlia faz, especialmente as telhas, são qualquer coisa do outro mundo. Então, acompanhadas com gelado, já estou a imaginar o sabor na boca. Prova lá a telha, Agostinho.
Tem amêndoa. Olha lá, vais ver que é um espetáculo. Um festival de sabores, e a Cristina lá ia descobrindo novas histórias. Napoleão mandou as tropas entrar para o norte de Portugal, aqui em Boticas, em Trás-os-Montes. E nessa altura os bens preciosos, que eram os animais, os cereais e o vinho. Vai haver um jantar aqui das confrarias e conseguimos a inscrição, 30 € por pessoa, e estamos cheios de curiosidade para experimentar o jantar das confrarias. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. O jantar estava assegurado. Agora vamos continuar a descobrir o que estas confrarias têm para nos oferecer. Confraria da Ortiga. Ortigas. Uma confraria sobre a ortiga. Fones de algodres. E isto é queijo de ortiga. E levo aqui alheiras de ortiga. A vida ia dura. Tivemos que fazer uma pausa naquelas confrarias. Aproveitámos para caminhar um bocadinho até ao castelo, mas primeiro passámos pelo centro interpretativo. Um espaço multissensorial. Sou um fruto seco de outono. O meu nome é da minha cor. Em dias de São Martinho, acompanhada de um bom vinho, tomo uma maçada de sabor. E bronze. As castanhas. Se queres saber o que sou, toma-me o peso e já vês. Fui ouro negro da terra, fui bala de arma de guerra e pedra de atirar à resta. É o Wolfram. O Wolfram. Cada um desses potes tem um cheiro. O interessante aqui é que nos dão a cheirar diversos aromas, não é? Eu vou escolher este que tens em que alfazema. Cheira mesmo a alfazema. Por estas terras, algo que é muito curioso é o boi comunitário. Era um símbolo de fecundidade, mas também era aquele que assegurava a reprodução dos animais. E as aldeias tinham o seu boi reprodutor, e era um orgulho para a aldeia. Daí que depois, para provarem qual era o mais viril, faziam as chegas, e ainda hoje fazem. Hoje é mais para uma questão turística, mas fazem as chegas dos bois, em que dois animais se confrontam e vê-se qual é o mais viril, o mais forte. E aquele que vence representa para a aldeia um orgulho enorme. Quem come e não convida traz o diabo na barriga. E já que falamos em seres míticos, vamos lembrar-nos do grande Padre Fontes, quem eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e que muito prezo. Que ele possa ainda durante muitos anos percorrer as terras do Barroso. Vamos ao castelo. Está frio, Cristina? Está muito frio. Muito frio. Nem dá para tirar o chapéu na cabeça, nem. Aliás, é enterrar bem o chapéu na cabeça porque o frio é tanto. Está muito. Mas mesmo assim, com todo esse frio, ainda conseguimos conquistar o castelo. Construído entre os anos 1200 e 1300, conserva no seu interior muita documentação que nos permite ficar a conhecer a sua história. Logo ali não percam a igreja Santa Maria do Castelo. Tirar aqui o cabelo dos olhos. Não foi há muito tempo que isto que está aqui atrás de mim é uma cabine telefónica. E não foi há muito tempo que se usava para fazer chamadas telefónicas com o aparelho que está aqui dentro. Com este aparelho, este era relativamente recente. Chegava-se aqui, metia-se um cartão, uma moeda. Estou. Mas eu ainda sou do tempo em que se pegava no auscultador e se dizia: eu quero falar por número 12348 Seixal. E uma operadora tirava a cavilha, metia a cavilha e fazia a ligação. Isto não foi há muito tempo. Já eu era um homem feito quando isto aconteceu. Mas deixemos estas memórias e vamos procurar o conforto das confrarias. E pouco depois o jantar já estava a ser servido. Escaldeirada de canhonho no pote, cozido barrosão no pote, pote sopa de alheira, rancho da freguesia da Carragosa no pote. Oh meu Deus! Estou a comer uma caldeirada de canhonho. Canhonho é um cabrito de Mirandês. E o jantar continua e agora com a confraria dos sabores de Águeda. Feira 13 Noite das Bruxas, muitos vocês conhecem, outros ficam já convidados
para dia 13 de outubro vir a Monte Alegre. Pronto, não, antes de mais, nada disto era possível sem alguém que tem mantido as tradições pelos Trás-os-Montes, desde o Deus de Larouco até às sextas-feiras 13, até à medicina tradicional, que é alguém que não pode estar aqui hoje, que é o grande Padre Fontes, o grande salva de palmas para ele, e barulho, meus caros! Mas ainda havia mais uma surpresa para esta noite. A lembrança da confraria dos sabores de Águeda. Tiveram a gentileza de vir oferecer uns pastéis de Águeda. É verdade. Há que estar de bem com Deus e com o diabo. É o que nós tentamos fazer na vida e mostramos aqui nestes filmes. Mas não se esqueçam, subscrevam o nosso canal de YouTube, vamos continuar a viajar juntos.